Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Tá por telefone hoje, Clemente? Exato, Marilu. Bom dia, ouvinte. Estou aqui no aeroporto de Brasília. De Brasília. Acabando de pousar. Você está chegando em Brasília agora? Chegando em Brasília, exatamente. Tá certo, por isso que não está por Skype, mas vamos lá, Clemente. É isso aí. Eu li um artigo seu, Clemente, onde você cita o filme, né, Em Guerra, né, e fala sobre os desafios para o novo sindicato. Explica pra gente, inclusive a gente tem algumas imagens aqui desse filme Em Guerra. Vamos falar dele? Olha, Marilu, é um filme francês. Um ator importante no filme é o Vicente Lindon, que é um ator que faz muitos filmes, participa de muitos filmes muito interessantes. Esse Stéphane Brisé é diretor, ele está fazendo um filme tratando, na verdade, de uma nova situação na produção econômica, das novas empresas que estão aparecendo na economia, da mudança patrimonial, ou seja, da propriedade dessas empresas e da situação em que os novos acionistas ou os novos proprietários das empresas têm outros interesses diferentes daqueles em que as empresas que nós conhecemos tradicionalmente têm. Esses acionistas esperam uma alta taxa de retorno, um lucro muito elevado, e quando as empresas não oferecem exatamente isso que eles querem, eles tomam decisões que muitas vezes vão contra os trabalhadores e a própria sociedade. E é isso que esse filme mostra. O filme começa com uma reunião de negociação, na verdade, entre os sindicatos que estão naquela empresa, naquela indústria, a indústria Pevin, e os trabalhadores recebem da empresa, depois de 2 anos, de terem fechado um contrato no qual os trabalhadores se comprometem a trabalhar uma quantidade de horas adicionais todas as semanas, sem aumento salarial, portanto, trabalharão a mais sem incremento dos salários para aumentar o lucro da empresa e, com isso, o acordo prevê que todos os trabalhadores não serão demitidos, ou seja, a empresa preservará o emprego, ou seja, os trabalhadores fazem um acordo para trabalhar mais, para preservar o emprego de todos. 2 anos depois desse acordo ter sido cumprido na íntegra pelos trabalhadores, a empresa, de maneira unilateral, comunica aos trabalhadores que vai fechar e que vai demitir todos. E o filme começa com quando o sindicato, numa reunião com a empresa, recebe essa comunicação. E, a partir de então, começa todo um processo de enfrentamento entre o sindicato e a direção da empresa, visando, do lado do sindicato, preservar os empregos, cobrando da empresa o cumprimento daquele acordo, a intervenção do governo francês, do presidente francês e todo o staff do governo francês, a intervenção da justiça, há toda uma pressão para que a empresa, que é alemã, tenha a sua direção mundial presente naquela situação. E o filme é muito interessante porque nós vamos ver, de um lado, como que essas empresas com os novos donos operam no âmbito dos seus interesses, quanto que a empresa é, de fato, uma organização de interesse social e de produção econômica para o bem social, ou quanto que a empresa é, na verdade, como mostra o filme, uma organização para privilegiar os acionistas e para dar um alto retorno para esses acionistas. O sindicato procura, portanto, atuar frente a essa nova condição, e aí estão postos os desafios para os sindicatos, que são desafios tanto do ponto organizativo, ou seja, como que a organização dos trabalhadores se dá para enfrentar aquela situação e os dilemas da organização sindical para enfrentar essa nova situação, o desafio do ponto de vista do tratamento dessa questão entre os trabalhadores, do tratamento dessa nova questão na relação do sindicato com o governo francês, mostrando as dificuldades e as inconsistências para o tratamento dessa nova situação, o papel da justiça e a esperança do sindicato que a justiça se faça presente,
E o papel da própria negociação coletiva, ou seja, quanto que de fato um acordo firmado e que é muito valorizado na cultura francesa, ou seja, algo firmado como um contrato coletivo tem valor de lei, como tem no Brasil, e quanto que nessa nova situação a empresa se propõe a quebrar com esse tipo de regra, e quanto que toda a dinâmica do filme vai mostrando há uma nova condição de produção, uma nova situação econômica, uma nova situação política do ponto de vista da organização do sindicato, para a qual os trabalhadores e sua organização sindicato precisam se reorganizar, repensar a sua forma de atuação, e quanto que vai ser importante que os governos reconsiderem todas essas mudanças e se proponham a produzir novos patamares regulatórios, novos patamares do ponto de vista de exigir das empresas os seus compromissos sociais. Afinal, a empresa é um ente institucional voltado para a produção econômica, para gerar bem-estar, para gerar emprego de qualidade, e não aquilo que o filme mostra e que vem crescendo predominantemente no papel das empresas, assumindo cada vez mais interesses voltados exclusivamente ao acionista e não o interesse social que a empresa deveria também responder. Quer dizer, é muito importante, né, que sindicalistas, a sociedade, de um modo geral, assista esse filme Em Guerra para justamente fazer essa reflexão, né, de como será a nossa luta daqui para frente, né, Clemente? Exatamente, ou seja, o que o filme traz é o que nós temos feito no debate com o movimento sindical e com as organizações, mostrando que há uma mudança muito importante na sociedade, e é importante que a sociedade, em especial no caso dos sindicatos, se deem conta de como que essa mudança altera várias das dimensões, vários dos critérios que têm orientado a ação sindical nesses anos todos. Portanto, nem mais a negociação coletiva, não mais o contrato coletivo, o acordo, a convenção, poderão ter a mesma eficácia, poderão ter o mesmo resultado. Provavelmente as empresas buscam outro tipo de relação. Muitas vezes as empresas não querem ver o sindicato por perto, pelo contrário, querem acabar com o sindicato. Aliás, Marilu, o Brasil provavelmente vai viver nos próximos meses, aqui no Brasil, uma iniciativa do governo federal propondo mudanças na estrutura sindical, na organização sindical e na negociação coletiva. E é provável que nós tenhamos iniciativas, inclusive, para fragilizar ainda mais os sindicatos, portanto, impedindo-os que tenham força, capacidade, recursos para enfrentar a regulação das relações de trabalho. Se nós fizermos uma reforma que fragiliza ainda mais os sindicatos, nós poderemos ter situações no qual os sindicatos terão cada vez menos capacidade de resistir àquilo que o filme coloca, que é uma decisão unilateral, no qual a empresa, nesse caso, rompe um contrato de se demitir mais de 2.000 trabalhadores, sem que o sindicato tenha capacidade de resistência. É o que muitos esperam, que uma reforma recoloque os sindicatos com um poder de força muito menor do que eles têm hoje. Nós precisamos ter uma iniciativa para uma reforma que, na verdade, valorize a negociação e fortaleça os sindicatos. Feito, tá certo, Clemente. A gente agradece a sua participação aí direto do aeroporto em Brasília. Um grande abraço e bom trabalho para você hoje. Igualmente. Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.